meu Boa querido? noite, Renan. Boa noite, show de bola. Saudade da Sensacional. nossa live já, né? Dia dos Pais aí nós furamos. Exatamente. Dia dos Pais, a gente pegou falta aqui, né? Por um motivo justo, né, Fernando? Mas É estamos lógico, aí de pô. volta, trazendo conteúdo de qualidade para você. Sensacional. Fernandão, hoje nós vamos falar sobre desocupação e é um tema que a galera curte, que a galera sempre passa. E cada desocupação é uma situação diferente, né? A gente sempre fala isso. As pessoas às vezes acham que existe um manual, uma receita de bolo. Não, não é uma receita de bolo. Existe sim uma direção. Nós vamos falar aqui muito sobre direção e, naturalmente, com casos concretos para que vocês vejam na prática como essa direção funciona, tá? Mas a execução propriamente dita, as nuances da negociação, elas vão, obviamente, depender de cada caso. Mas se você estiver na direção certa, pode ter certeza que você vai conseguir desocupar com qualidade, com bom acordo, sem fazer nada de forma atabalhoada, sem se complicar ou gerar algum tipo de transtorno que não, obviamente, não precisaria acontecer se você estivesse usando as técnicas certas. Não é isso, Fernando? Exatamente, porque às vezes é um deslize que você dá no meio da conversa e pronto. Lá vai. É igual aquele joguinho que eu jogo com meus filhos lá. Retorne 4 casas. Não tem jeito. Exatamente. E assim, vamos contextualizar, né, para a galera que está chegando aí. Deixa eu só falar sobre o Experience, né? Algumas pessoas perguntaram aí, já comentaram sobre o Experience. Sim, estamos chegando próximo aí da data de lançamento do Experience, tá? Vai ser no dia 20, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, tá? Então já tem data confirmada, vai ser aqui em Belo Horizonte, no Minas Centro, o palco mais icônico aqui de Belo Horizonte, Minas Centro, no centro da cidade. Realmente foi sensacional esse ano, né? E aí vem de novo o maior evento de leilões de imóveis do Brasil, tá? Esse ano a gente recebeu aqui 1.000 pessoas, ano que vem a gente quer fazer um evento ainda maior, com mais conexões, mais atrações. Rodrigo, que é o organizador do evento, está preparando cada coisa legal. Os tubarões vão estar aqui, os smartanos, a comunidade Smart em peso. Então eu tenho certeza que vai ser um evento sensacional aí. Todo o time Smart, né, que cresceu bastante, né, todo o grupo Smart, né, que hoje é um grupo com mais de 140 colaboradores, trabalhando para os smartanos, para fazer os smartanos ganharem cada vez mais dinheiro. Essas pessoas também vão estar lá, então vocês vão ter a possibilidade de conhecer como funciona a Smart por dentro, se conectar com os smartanos, se conectar com seus parceiros. Muita gente compra imóveis no Brasil todo com parceiros que ele conhece virtualmente, vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, fora toda a atração de palco, né? Convidados de peso, premiações, reconhecimento. Então vai ser certamente um evento ainda maior, né, Fernando? Alguns dias sem dormir. Pra que dormir? Dorme o resto do ano, porque aqueles dias, gente, foi muito bom. Vocês não têm noção. Esse ano agora, na versão na edição do Smart Experience, nós ficamos todos no mesmo hotel, muito próximo lá do Minas Centro. E cara, eu vou te falar, Martom, Rafael, a gente ali no saguão do hotel, 5 horas da manhã, e a gente ainda batendo papo. Gente, vocês não estão com sono? Vamos embora dormir? Por quê? Porque 9 horas, 10 horas já ia começar de novo. Mas a gente ali, ó, não dá. A gente se encontra, demora tanto para se encontrar que não tem jeito. Exatamente. Então, sensacional. E eu tinha que abrir o Experience no outro dia, ficando até 4 horas da manhã, conversando com o João lá, com vocês, no bar lá da cadeira de plástico, e a gente lá batendo papo. Então, é um tipo de evento que eu gosto muito, porque tanto a gente conversa do assunto que a gente gosta, quanto são pessoas, né? Comunidade Smart hoje é muito mais do que só uma comunidade de negócios, né? É uma rede de proteção e de cooperação. Então, estar próximo de pessoas que fazem o bem, como é a comunidade Smart, é um privilégio. Na verdade, nós somos privilegiados de pertencer à comunidade Smart, todos nós que estamos aqui, porque, de fato, é onde hoje no Brasil se mais tem prosperidade e cooperação. As pessoas realmente fazendo para o bem umas das outras. Então, é por isso que tanto não é à toa que a gente está chegando aí a 1,5 bilhão de arrematações. Esse mês deve passar com o caminhar aqui das arrematações da comunidade Smart. Nós estamos chegando a 1,5 bilhão em arrematações. Então, não é à toa. É porque tem muita cooperação, parcerias, as coisas estão acontecendo. E esse ano que vem, né, 2026, não vai ser diferente. Mas bora lá, que a gente vai falar sobre desocupação, né? Até quero contextualizar, né, pra gente... Vai ser em Belo Horizonte, tá, Márcia Venturini? Belo Horizonte, maior evento de leilões de imóveis do país.
Nunca teve um evento de leilões de imóveis com 1.000 pessoas, como aconteceu aqui no Smart Express. Isso mostra a força da comunidade, mostra como a comunidade é unida, cooperação e como, né, obviamente, tudo isso se transforma em dinheiro. Quem viu o palco do Experience com recebimento, premiação ali, foi uma coisa absurda, né? Até tinha que ser ali mesmo, porque se fosse num palco mais frágil, tinha caído. De tanta gente que estava lá em cima do palco recebendo premiação de arrematação. Mas lá no Minas Centro não tem isso. Palco realmente estruturado, então deu para receber ali. Tinha muita gente, a foto que está fixada aí no nosso perfil mostra bem isso, beleza? O hotel vai mudar, podem ficar tranquilos, tá? Não vai ser no mesmo hotel que foi. A gente vai cuidar para que esse hotel agora seja... Porque teve um probleminha no hotel, parece que a acústica do hotel não era muito legal, né? Mas a gente vai mudar o hotel agora, com certeza vai ser outro indicado. Na verdade, qualquer pessoa pode procurar o hotel, mas a gente vai recomendar hotéis agora que estejam mais... Não tenham problemas de acústica, né? Vocês não têm que passar o perrengue da acústica, né, Verano? O problema da acústica, gente, era o seguinte, porque a gente estava falando ali de algumas oportunidades e quem estava no quarto escutava. Né? Então aí melava, era concorrência, não tinha jeito, não dava SmartNet. Verdade. É isso aí, galera. Tamo junto. Ó, então bora lá falar. Vamos contextualizar aqui um pouquinho, né? Nós vamos falar sobre desocupação. Deixa eu só entender que quem está nessa live quem já rematou e está passando por ou já passou por alguma desocupação, ou vai passar por agora. Né? Então, quero saber, na verdade, sim, quem já arrematou e quem não arrematou aqui. Porque esse é o problema de quem já arrematou, mas eu tenho certeza que é o medo de quem não arrematou. Olha só que legal. Quem já arrematou tem que desocupar. Quem não arrematou tem medo de arrematar e tem que desocupar. Então, é um assunto que vai certamente aqui pegar, vai esclarecer para todo mundo. Mas, ó, quem já arrematou, coloca eu, e quem não arrematou, escreve. Não arrematei. Só para eu entender aqui como é que tá dividida essa live, ó. Fernando, até agora todo mundo já arrematou. Ó, um monte de esmartando aqui que Tudo já arrematando experiência, esse povo. Vou lá. Estou passando uma em comissão e outra com não completou. Estou desocupando 3 POPs. Todo mundo aqui já arrematou. Ó, quem não arrematou, coloca aí pra gente. Só pra gente saber se tem alguém que não arrematou aqui dentro. Vamos lá. Passando agora, eu já. Ó, o Danilo na área aí já arrematou. O Anderson, Marisa. Ó, Daniela não. Pô, primeiro aí que não arrematou. Sensacional. Deixa eu ver aqui, ó. Tubarão Kelsey já arrematou um monte. O Rafa também. Não, pronto. Segundo aí que não arrematou. Arrematado de Curitiba, ainda não. Corretor Edson Barbosa. Finalizando a comissão. Sofrendo. Pensando como vou falar com a pessoa do POP. A Áurea aí, ó. A Áurea tá passando, né? Essa angústia de ligar, né? Como é que vai ligar para a pessoa, né? O Curtis aqui falou que não. O Kiko, 134 postos. Tubarão, já vários desocupados. Valéria, muitas arrematações. Eu não arrematei. Não foram poucos. Beleza. Agora já começou a aparecer a galera aqui que não arrematou ainda, mas que vai arrematar em breve, com certeza. Tá bom? Bom, vamos falar então um pouco sobre desocupação. Então vamos fazer o primeiro disclaimer aqui, que o que a gente vai falar sobre negociação, ela vai ser muito aplicável aos leilões extrajudiciais. Renan, mas por que não os leilões judiciais? Cara, leilão judicial é preto no branco, não tem muita discussão. Você faz a arrematação, você espera os 10 dias para que a arrematação seja aperfeiçoada ou seja, com o prazo ali de 10 dias que o executado tem para impugnar a arrematação. Se ele não impugnar, você vai solicitar a carta de arrematação e depois de mandar admissão na posse, vai fazer a desocupação, né? Normalmente tranquilo. Renan, não vai ter nenhuma situação em que a desocupação vai ser tumultuada? Pode até acontecer, mas você não tem muita negociação. Na verdade, é mandar admissão na posse, oficial de justiça, a pessoa sai de lá. Uma vez pode ter alguma situação para você, por exemplo, como a gente negociou lá na Lagoa, que você negocia móveis, alguma situação do tipo, pode. Até porque, muitas vezes, o oficial de justiça pode demorar a cumprir o mandado e você tentar, já depois de aperfeiçoada a arrematação, alguma negociação para poder evitar algum tipo de depredação, ou mesmo porque você se interessa pelos móveis lá dentro, pela marcenaria, enfim. Mas vamos dizer que a habilidade de negociação está muito mais relacionada com o leilão extrajudicial, porque ali não tem um processo. Né? Ali que, de fato, a sua habilidade de negociar ela vai ser primordial
para você evitar um processo, ou se esse processo acontecer, um processo de missão na posse, né, já que não tem processo para arrematação, é um leilão extrajudicial, mas se esse processo de missão na posse chegar a acontecer, você conduzir ele da melhor forma possível. Porque no leilão judicial, a posse é no próprio processo do leilão, o mandado é expedido ali mesmo, então é muito mais simplificado do ponto de vista da posse, tá? Embora, já fazendo um adendo, né? Quem acompanhou aí nos últimos dias, eu fiz um post mostrando, inclusive, os riscos que podem existir em um leilão judicial, especialmente quando se tem posses que não estão relacionadas ao executado. Então, por exemplo, alguém que possui o imóvel com ânimo de dono em um leilão que não é por dívida própria terreno, que poderia, né, que isso, você poderia atribuir responsabilidade também para o ocupante e que pode ter um risco de uso campeão. São situações que a gente não vai comentar aqui hoje, merece uma outra live para a gente falar sobre isso, mas hoje nós vamos falar de técnicas de negociação, desocupação, situações concretas, mas que vão ser aplicáveis, na maioria dos casos, aos leilões extrajudiciais. Não é isso, Fernando? Exatamente, gente. Porque o que, que acontece? Vamos deixar clara uma questão de conceito aqui. Por que POP é mais fácil de desocupar? Porque o dinheiro conta muito para o pessoal que mora, que está ali, que perdeu um imóvel no imóvel POP, que é um imóvel barato. Então, quando você chega ali e oferece 2, 3, 5 mil reais para essa pessoa, para eles faz muita diferença. São alguns meses de trabalho, na maioria das vezes. Então, você consegue ali desocupar o imóvel POP com uma conversa, né, com dinheiro. É muito simples de fazer isso. Aí, quando você sobe o ticket um pouquinho, o que acontece? O dinheiro já não é tão mais importante assim para as pessoas. Né? Na verdade, você vai ter que analisar ali qual que é o contexto, o que está acontecendo, e o que a gente vê demais, muita gente errando, até pelo que se prolifera aí pela internet, é exatamente o tipo de abordagem. O pessoal segue manual. E a gente fala isso aqui constantemente, todo domingo. Olha, não é receita de bolo. Ah, mas o Fernando falou, o Renan falou. Não, a gente fala para uma casa específica que você tem que entender, pegar essa ferramenta e usar ela com sabedoria, para o momento adequado, né? Vamos dizer assim. E aí, a ideia de falar hoje sobre desocupações são situações que nós estamos vivendo nesse momento. Né? Então, eu tenho, por exemplo, um imóvel que eu arrematei com o time 1 ali dos Tubarões em abril. Leiloeiro, terminou o leilão, era uma casinha num condomínio em Osasco, Vila Nova Paulicenha. Então, é uma casa que a gente chega naquele ponto, né, Renan? Vendo por quanto, para quem? Teto, tem casa lá até de 600, mas tem que estar muito legal. Mas ali, qual que é o preço médio de venda? 450, talvez 500, né? Mas o mais provável é que fosse pegar ali uns 420. Essa casa... Vocês arremataram por quanto? 214 mil. Por quê? Lance, né? Terminou o leilão sem lance, a gente foi lá, a gente tem interesse, beleza, e compramos sem concorrência. 214 mil reais. Então, qual que é a questão? Teve leiloeiro, teve custo de registro, e aí, naturalmente, a gente tem ali, fecha a conta na mais ou menos uns 240 mil. Então, eu tenho ali uma margem para trabalho de lucro de 200 pau. Como é que está o estado da casa? Não sei, não conheço a casa, a gente não via a casa, a gente não sabe como é que está. Quanto é que eu vou gastar de reforma ali? Não sei, a gente vai ter que estimar. Mas beleza, qual que é o próximo passo? Vamos desocupar. Tá? Então eu vou falar para vocês agora a questão da ordem cronológica. Então nós arrematamos em abril, em maio a gente fez o registro. Tá? E aí, no primeiro momento, qual que é o primeiro ponto que a gente fala aqui? Deixa eu ver no condomínio como é que está a situação. Então, a entrar em contato com a administração do condomínio, que é um condomínio pequeno, são algumas dezenas de casas lá, 20, 30 casas, alguma coisa assim. 40, eu acho. E aí, qual que foi a surpresa? A administração e o síndico falam o seguinte: não, essa casa já tem proprietário. Não, eu estou te mostrando a matrícula está aqui registrada. Não, você está equivocado. Essa casa aqui já tem proprietário. Aí você já entende tudo. Já fica claro que o síndico, né, já entende a situação ali, já está meio que protegendo ali, talvez, o ocupante, né, enfim, vamos detalhando, né, que vocês vão entender, e eu vou organizando aqui esse passo a passo, tá, que envolve essa tratativa, e eu vou contar, inclusive, a situação que nós estamos agora, começando uma negociação, para vocês entenderem como é que é na prática, tá? Como que, primeiro, esse ocupante, ele pode ser o seu primeiro cliente, falar um pouquinho sobre o que o Fernando já comentou da diferença entre POP, médio e alto padrão,
e estruturar isso na cabeça de vocês para vocês entenderem como funciona desde o início da negociação até a efetiva desocupação. Mas vamos lá, coloca aí para a gente, vamos escutar esse caso prático que a gente vai organizando esse conhecimento. Exato. Aí o que acontece? Aquela dificuldade ali com relação à questão da administração, mas a gente vai lá, bate na mesa, olha, tem que fazer, eu quero saber, você vai fazer a troca de titularidade e eu quero conversar com o ocupante. E aí da administração não vem nenhum tipo de auxílio, não dá o contato, não faz nada nesse sentido, né? Aí a gente manda lá um dirigente, no caso foi um Tubarão lá até, e o Claudião foi lá, bateu lá no link e conseguiu o contato do pessoal que mora lá. Não era o casal mutuário que perdeu, eram os pais dele mais um irmão, né? Então a família dele ocupava aquele imóvel. E aí o que acontece? O cara tem uma ação anulatória? Tem. Né? Ele tinha alguma chance naquela ação anulatória? Nenhuma. Né? E interferir em alguma coisa? Também não. Então o que eu preciso? Eu preciso primeiramente estabelecer um contato, né? Uma interlocução com a parte. Olha, eu quero, meu interesse é ver como eu posso te ajudar, como é que a gente vai chegar num acordo aqui para fazer uma desocupação amigável. Né? Essa é o que está na receita de bolo, é o que está na bibliografia. Perfeito. E aí, qual que é a questão? Não, todo mundo correndo, ninguém quer saber de conversa, até que, peraí, eu vou falar com a advogada deles. E aí falei, olha, não tem jeito, não consegui contato, estou distribuindo a emissão na posse. Aí mudou de conversa. Não, peraí, não precisa distribuir ainda não, né? Eu preciso de um prazo aqui, a gente se atrapalhou, a gente não pelo contrário, a gente tem índole, nós somos pessoas de boa fé, e não sei o que, a gente não quer dar trabalho para ninguém, não quer prejudicar ninguém, não sei o que, ok. Então estabeleceu o contato ali, vamos negociar? Vamos. Primeira coisa que eu preciso saber, o que você precisa de tempo? Uns 90 dias, 4 meses. Não, isso aí todo mundo já está careca de saber que não. Desocupação, o prazo tem que ser curto, né? Então, naturalmente... Primeira coisa, então, para a gente interromper. Galera, escuta aqui. Já entrou gente nessa turma que tinha arrematado antes de entrar para o DZA. Entrou agora na turma 34. E falou que está negociando desde março uma desocupação. Nós estamos em agosto. Não existe, presta atenção, anota isso aí. Não existe negociação de desocupação que dure mais do que... Você vai dar o primeiro prazo de 30. Você pode estender, dependendo da situação, de como se desenrola, 45, estourando 60 dias, que já é muito. Já é fora. Um cara que você contrata, se você acorda 60 dias sem ter um processo distribuído, a chance de passar os 60 dias e você perder os 60 dias e ainda ter que distribuir uma ação é gigante. Então, pelo amor de Deus, vamos entender. Não existe acordo de negociação de 4 meses, 3 meses, 120 dias, 180 dias. Não existe isso. Tá? Então, vamos estruturando o conhecimento aqui para vocês entenderem como é que funciona na prática. E aí, para vocês terem essa barganha, você precisa, primeira coisa, sentar no lado forte. Já falei isso mais de uma vez aqui. Você tem que se colocar no lado forte da mesa de negociação. Renan, mas como é que eu me coloco no lado forte da mesa de negociação? Poxa, você é o proprietário. Você comprou o imóvel. Então, Renan, mas eu ainda não registrei. Então, esse é o primeiro passo. Primeira coisa, escritura. Acabou. Primeira coisa para você começar a discutir qualquer coisa com o ocupante. Escritura. Você nem tem o registro ainda. Prenota a escritura, já dá para fazer. Mas antes disso, você vai chegar na mesa de negociação de maneira frágil, com um auto de arrematação que pode complicar. Renan, então quer dizer que você sempre pega a escritura? Não. Tem caso que talvez dê para você antecipar. Mas como regra, tá? Para quem está começando, cara, foca uma coisa de cada vez. Você arrematou? Foca em lavrar a escritura rapidamente, TBI e tal, para você sentar na mesa de negociação de maneira tranquila e do lado forte. Quem consegue fazer negociações antes da escritura são arrematantes mais habilidosos, que às vezes já tem, né, como eu faço muitas vezes, mas eu vejo o contexto daquele imóvel para entender se dá ou não dá para fazer. Normalmente eu prefiro primeiro ter a documentação para que eu sente já na negociação do lado forte da mesa. Bora lá, Fernando. Exato.
Ó, pergunta clássica aqui do Alípio, né? Registro ou prenotação já basta? Não é regra. A gente está falando aqui exatamente isso, que não tem regra. Então, primeiro ponto, eu já assinei a escritura? Já. Ela já foi para cartório de registro? Já. Eu posso começar a conversa? Posso. O que eu não posso é trucar, né? Então, eu não posso chegar lá e dar uma blefada com o ocupante, porque se ele pagar para ver, eu perco meu crédito, né? Eu sei, eu já volto para o lado fraco da mesa. Então, eu preciso necessariamente ter primeiro, entender qual que é o processo completo. O que é o processo completo? O que vai voltar do cartório, se tem algum problema, quanto tempo mais ou menos vai demorar para eu ter a documentação, né? Se isso faz diferença ou não. Então, por exemplo, para conversar, só com a escritura já basta, né? Para entender o que está acontecendo ali, eu nem da escritura preciso, né? Olha, eu quero saber como é que está funcionando o negócio ou não. Agora, eu já fiz ali uma pesquisa de quem é o perfil do ocupante, como é que ele funciona, então, naturalmente, eu já sei em que momento eu posso entrar em contato com ele. Tá? Fazendo um parênteses aqui, a gente arrematou uma casa na Granja Julieta, 1.400.000, à vista. Né? O cara é advogado mutuário. Ele tem um processo anulatório contra a Caixa. Né? Ele já foi, inclusive, advogado que já foi, inclusive, preso. Aí saiu para mim o registro. Eu já entrei em contato com ele? Não. Primeiro eu quero me eliminar. Depois eu vou falar com ele. Então, eu entendi naquela situação uma abordagem totalmente diferente. O que vai adiantar eu falar com o cara antes, né, de eu ter uma liminar? Ele vai falar assim, cara, eu tenho uma anulatória, vou lá fazer qualquer outra coisa, vou tomar alguma medida que eu não sei o que ele vai pensar. Eu não tenho como prever todas as ações dele. Né? Então, naturalmente, eu preciso sentar no lado forte. A hora que eu for falar com ele, eu já tá aqui, o prazo já está correndo, agora vamos conversar? Né, dentro dos meus termos. Então, quando a gente fala de outro ponto, tá? Então, vai anotando aí. Tá, deixa eu só voltar na questão da prenotação e do registro. Depende, obviamente que depende, e aí vem a galera do POP e vai falar assim, eu entro em contato antes de ter escritura. Gente, POP é outra realidade, tá? Quando você está tratando com POP, com gente que não tem domínio ali do que está acontecendo, é muito mais fácil aquilo que o Fernando falou, você dá R$ 500 ou até nada, e a pessoa desocupar. É outra realidade, tá? POP é uma realidade paralela, tá? Começou a subir o ticket, esquece. Se você começar a entrar nessa onda de entrar em contato rápido e querer, você vai se enrolar mais cedo ou mais tarde, tá? Primeira coisa. Então, POP é outra realidade, tá? O que eu chamo de POP? Esses imóveis 50, 70, 30, 80 mil, esquece. Isso aí é uma realidade paralela, não é a realidade que você vai tratar quando você estiver falando de imóveis mais caros, de médio e alto padrão. Ponto. Falando sobre escritura e registro. Cara, normalmente, quando você já tem escritura e prenotou, claro que você pode ter uma devolutiva, você pode ter uma situação em que você vai demorar um pouco mais para registrar, mas sim, você já tem escritura, você já tem a escritura, inclusive, do ponto de vista de posse, o banco, quando ele lavra a escritura, ele já te dá o direito, inclusive, já transfere a posse indireta para você. Lógico que a posse direta está com o ocupante, mas você já pode entrar, usar os meios para poder reaver a posse, para poder ter a posse do imóvel, tá bom? Então, pronto, escritura a gente, de fato, vai já normalmente para cima, depende do caso. O Fernando falou, outra coisa, não trate a ação de missão na posse como um fracasso, porque muita gente fala assim, então se eu entrei com a missão na posse, então acabou, quer dizer que eu não fiz uma negociação. Muito pelo contrário. Tá? A própria emissão na posse e o prazo de 60 dias é para desocupação voluntária. É ruim entrar com emissão na posse? É ruim porque tem custo. Mas não necessariamente é um fracasso. Às vezes a emissão na posse, a liminar, que é concedida de plano ali pelo juiz, como nesse caso aí, ela é necessária, porque se você mesmo com registro em determinadas situações, você vai ir para o embate que ele pode, inclusive, tentar atrapalhar de alguma maneira, via anulatória. Então, você já tem uma decisão do juiz com a liminar concedida para depois entrar em contato, e em alguns casos, não é a maioria não, tá? Mas em alguns casos pode ser estratégico, como foi acontecendo no Fernando. Então, veja como é que a gente tem que entender o contexto. Então, nesse caso, normalmente, com a escritura você já entra em contato. Alguns casos, você espera o registro. Outros casos, nem em contato você entra. Você já entra com a ação, porque aquele ocupante, naquela circunstância, não vai ter muito papo sem uma liminar determinando já
a desocupação e o prazo para sair. Não é isso, Fernando? Exato. E aí, antes de eu retornar ao caso de Osasco, deixa eu terminar esse caso do advogado, que é bem legal e é curto, tá? Por quê? Nós arrematamos no mês passado, agora em julho. Em uma semana, nós já estávamos com a escritura assinada, ITBI recolhido, que tivemos que, inclusive, fazer liminar ali para pagar o ITBI pelo valor da arrematação. É um caso bem legal. Depois a gente pode até trazer aqui para esmiuçar na questão quando andar mais um pouquinho. Saiu a escritura, mandamos para registro, já estamos com a matrícula registrada. Entramos com a emissão na posse, que eu nunca espero também a questão do registro, eu entro só com a escritura. E qual foi a surpresa? Detalhe, eu estava esperando a liminar do processo judicial para poder entrar em contato com o ocupante. E esse ocupante é um advogado que foi preso numa operação aí da Receita Federal, que desviou bilhões, então não é qualquer um, é um cara que provavelmente tem patrimônio sim, né? Pode ser que depois eu poderia ter entrado em contato, poderia ter chegado num acerto com ele ali, poderia, mas eu não quero correr esse risco. Eu decidi, pela minha estratégia, que eu quero, primeiro, para falar com ele, já tem uma liminar, tá? Então agora o senhor se manifeste lá no processo, né? Vamos conversar aqui e tal. Qual foi o problema? Qual foi a pedra no meio do caminho? O juiz não deu a liminar. Vocês entenderam? Então, além de eu não entrar em contato com o cara depois do registro, eu estou esperando a liminar, o juiz negou. Eu tive que agravar para o tribunal. E até agora o tribunal ainda não analisou a minha petição, embora tenha um pedido de antecipação de tutela. Então, vai se desesperar? Gente, para quem não entendeu, a lei de alienação fiduciária 9514, ela fala que o juiz ele vai deferir a liminar para desocupação, dando prazo de 60 dias, sem sequer ouvir outra parte. Tá? Eu vou explicar o que acontece em alguns casos. Tem casos que o juiz ignora a lei. É a maioria? Lógico que não. A maioria o juiz dá liminar. Mas às vezes você vai cair e esbarrar com algum caso desse. Que o juiz ignora a lei e quer marcar audiência entre as partes. Então ele não dá liminar e fala: antes de dar liminar, vamos fazer audiência entre as partes. Deixa eu ver o que o cara tem para falar. Exato. Mas a lei não fala isso. A lei fala que a liminar vai ser concedida sem ouvir a outra parte. Por quê? Porque é de plano. Você já tem o documento que comprova que você tem legitimidade para entrar com emissão na posse. Não tem que ouvir a outra parte. Porque não é uma situação de fato. A emissão na posse é uma ação petitória que não depende de dilação probatória adicional, não depende de prova de situação fática, simplesmente você tem que juntar o documento que comprova a legitimidade e pronto. Então, por isso que a lei fala isso. A lei tem uma lógica. Só que alguns juízes, às vezes até por desconhecimento ou por acreditarem proteger de alguma maneira, não sei qual que é a intenção, vamos escutar outra parte. Aí você fica sem eliminar, tem que agravar, porque é uma decisão errada, e por isso que atrasou o caso do Fernando aí. Né, Fernando? Exato, mas a gente, estamos em 30 dias, e aí qual que é a questão? Vamos para agravo. O tribunal pode reverter ou não, né? Vai saber se o tribunal também é louco lá e fala assim, não vou te dar. Então, o que acontece? A gente não pode ter aquela sanha, né? É muito legal trazer isso para a galera, porque o que acontece? É muito importante, às vezes o pessoal sai arrematando, não, eu quero fazer o meu ROI em 2 meses, em 3 meses, eu quero não é assim. Você tem que entender que você vai ter a sua desocupação, você vai ter o seu imóvel, mas você não precisa ter essa sangria desatada, essa correria toda, né? Então, às vezes, aquilo que eu falei, volte 4 casas, 5 casas, então tem que tomar muito cuidado com o andamento, você não precisa dessa pressa toda. Hoje você arremata, por exemplo, do Itaú, que está muito comum, o Itaú demora 2, 3 meses para passar a escritura. Então, que diferença faz você esperar 2, 3 meses para poder tomar posse do imóvel? Nenhuma. Né? Você não precisa dessa pressa toda. A operação ela tem que ter margem. Cada arrematação tem que ter margem. Né? Então, nesse caso específico, minha desocupação não está sendo negociada, eu nem entrei em contato ainda, porque eu estou esperando uma decisão judicial. Que se não vier, aí sim a gente entra em contato, mas aí você vai entrar em contato com o ocupante e falar o quê? Cara, já entrei com a liminar lá e perdi. Não, a gente tem outros métodos, já fiz inclusive uma aula nos Tubarões, como é que eu driblo uma negativa judicial quando eu perco a liminar, né? Mas aí não dá para falar aqui abertamente, aí a gente vai usar outras ferramentas. Mas vamos voltar ao caso de Osasco. O que acontece? Sobre a questão de Osasco, gente. Então, o que aconteceu? Arrematamos em abril,
Em maio já estava registrado, e aí eu tô naquela luta. A administração dificultando, a advogada lá falando, cara, por incrível que pareça, eles são gente boa, eles vão resolver, tá tudo certo. Falei, então tá bom, vamos conversar? E aí eu conversei com eles depois que eu estava com a matrícula pronta. Falei, olha, primeiro passo, a gente precisa aqui de uns 3, 4 meses aqui, você consegue segurar isso pra gente? Falei, cara, não consigo. Meu cliente comprou a casa, ele precisa da casa urgente. E o que eu posso negociar com você aqui é exatamente o tempo, né? Mas eu não tenho esse tempo todo. Nesse tempo, eu já consigo judicialmente fazer a desocupação. Então, vamos entender uma situação aqui? Eu vou perdoar vocês aqui da taxa de ocupação, condomínio a gente vai pagar, tá tudo certo aqui, mas se você desocupar para mim até o dia 25 de julho, então eu dei o prazo para eles, a gente estava dia 25 de maio, um mês, 30 dias foi exatamente esse o prazo. Em 30 dias, além de eu perdoar todas as dívidas, eu vou te reembolsar em R$ 3.000. Eu consigo isso com o meu cliente. Tá tudo bem isso para vocês? E aí a pessoa falou assim, tá bom, perfeito, vamos fazer isso. Aí qual é o primeiro passo? Tá, então, primeiro ponto que eu preciso, fazer uma vistoria na casa. Ah, mas não, aí não, como não? Não tem acordo se eu não ver a casa. O meu cliente quer ver o que ele comprou. Ele quer entender o que ele vai gastar na reforma. Não adianta eu te dar 30 dias se eu não sei o que eu vou receber depois de 30 dias. Eu quero planejamento, eu preciso fazer planejamento, entender o que eu vou reformar, o que eu vou fazer, o que eu não vou. Então, naturalmente, eu preciso de uma visita. Isso é condição. E aí, retroage mais 2 casas. Não, aí não. Ou seja, a pessoa não estava interessada em remuneração de R$ 3.000, R$ 5.000. Ela estava interessada ali em ganhar tempo. E aí, qual foi a questão? Olha, eu preciso fazer a vistoria. Sem vistoria, a gente não assina acordo, eu já estou distribuindo a ação de missão na posse. Lembra da história do lado forte da mesa? É essa. Tá aqui, eu tenho a minuta. Se a gente não conta, não tem problema. Você vai ficar aí os seus 60 dias, 90 dias, eu entro com a ação e a gente vai seguir o rito. Então você tem que ter frieza nesse momento de falar, né? De dizer, olha, tá tudo bem, é seu direito, fica sossegada, né? Eu tô entrando com a ação e a gente espera o processo correr. Tá tudo de boa, né? Só que ela não quer aquilo. E aí, naturalmente, recua. Aí ela foi e permitiu a vistoria. Né? Aí o Claudião foi lá, fez os vídeos, fez as fotos. Tipo, não tinha nada na casa que pretendesse ali a gente pagar alguma coisa. Né? Ah, mas... E aí entra uma questão que é em todo mundo, né? Fala assim, ah, mas aí o cara tira a janela, tira a porta, depreda a casa. Cara, quando você faz uma arrematação, você já considera na sua viabilidade financeira, você recebeu o imóvel no pior cenário possível. Óbvio que você vai trabalhar no meio da negociação para minimizar isso, para receber o imóvel bem. Né? Se o imóvel estiver top, vamos até pagar um pouco mais, vamos resolver ganhar tempo, mas eu não posso considerar que, mas o cara vai tirar a janela, vai depredar. Cara, isso é coisa de amador, não dá para arrematante profissional ficar preocupado com isso. Vocês vão voltar de novo na questão dos números, eu falei, nós pagamos 240, pretensão de vender, se eu tiver que reformar essa casa e deixar ela top, eu pego 500 na venda. Então, se eu tiver que gastar 50, 70 mil para reconstruir essa casa, e gente, uma casinha pequena de condomínio de 3 quartos, ali, sala e cozinha, se você tiver que colocar janela, porta, refazer piso, você não gasta 50 mil. Não tem jeito de gastar. Né? Então, ou seja, tá tudo dentro da viabilidade. Quer quebrar tudo? Pode. Mas a gente vai trabalhar para conseguir ali resguardar do máximo possível. Isso é outro ponto. Né? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre negociações com ocupantes, tá? São situações que eu passei nos últimos meses aí, vou contar, estou passando por um agora, vou explicar como é que funciona na prática. Mas, isso é um ponto importante. Primeiro, gente, esse papo de depredar o imóvel inteiro, isso é lenda. Isso aconteceu uma ou outra vez, em alguma situação que às vezes noticiam aí na internet. Eu mesmo, o máximo que já aconteceram nos meus imóveis foi pichar imóvel. Cara, isso já estava no meu orçamento, pintar o imóvel. Isso aí pra mim tanto faz. O cara pichou o imóvel, deixou mensagem lá. Isso é zero ofensa. Pode escrever o que quiser na parede. Isso aí eu vou pintar mesmo o apartamento. Às vezes entupir vaso. O pessoal joga coisa no vaso para entupir. Cara, tá bom. Isso é o de menos. E tira coisas móveis, né? Porque aí é direito dele também. Arranca o ar-condicionado, arranca a marcenaria, quando não quer negociar. Acontece, tá? Agora, esse negócio do cara, e às vezes danifica um piso ou outro, né, tentando de alguma forma prejudicar, que também não faz diferença nenhuma, porque quando a gente já compra, a gente já prevê
que eventualmente alguma reforma no piso, ou piso sobre piso, vai depender da situação, a gente vai colocar. Ou seja, no final das contas, não muda nada. Tá? Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Tá? A única vez que eu tive problema com isso foi, na verdade, um imóvel que eu comprei em Sorocaba. Eu, Pedro Pierre, a gente comprou em Sorocaba. E esse imóvel estava na Mega Leilões, inclusive. Tá? Foi comprado, a gente comprou em Sorocaba. E o imóvel, ele estava. Aí sim, era um imóvel de luxo, que ele estava totalmente depenado. Aí o cara, eu tô falando assim, de depenar mesmo. Aí ficou uma situação assim, até o custo para reformar, considerando que era alto padrão, ele não valeria a pena. A gente desistiu da arrematação, não pagamos nada naquela situação, porque era um lance condicional e tal. Aí veio a contraproposta do Santander, a gente desistiu, ficou tudo certo. Quando a gente mandou a vistoria lá, o imóvel não estava legal. Mas assim, cara, foi uma vez e era um lance condicional, a gente deu o lance, foi lá vistoriar para ver, porque veio a contraproposta do Santander, e a gente descobriu que o imóvel não estava legal. Mas assim, são mais de 100 arrematações. Isso foi um caso e uma situação que a gente poderia até ter evitado. Tá? Então, para você ter ideia, é uma situação assim, a ponto de gerar prejuízo que quase inexiste. O que acontece na prática são pichações, danificar louça, né, vaso, pia, e uma vez ou outra, às vezes danifica alguma porta, algum piso, nada que vai mudar absolutamente nada na sua arrematação, porque você já considera que vai ter que reformar o imóvel na hora de arrematar. Tô certo, Fernando? Corretíssimo, Renan. E antes de passar a fala de novo para você, mete o dedo aqui no aviãozinho, já compartilha essa live com parceiro, com amigo, com sócio. Estamos entrando aqui nos casos reais, casos concretos, vocês vão entendendo na prática como é que funciona toda essa evolução da negociação, desde a hora, desde quando fazer o primeiro contato, até, de fato, a negociação ser concluída. Então, vocês estão aprendendo na prática. Senta o dedo nesse aviãozinho, compartilha essa live com seu grupo de investimentos que quer entrar no mundo dos leilões e tem medo da desocupação, com o seu familiar que quer entrar com você, com o seu sócio, e se você já é arrematante, com o seu grupo de arrematação, com as pessoas que arrematam com você, mete o dedo no aviãozinho que tem conteúdo de primeira aqui para vocês. Bora lá, Fernando. Bora, ó. Aí, inclusive, gente, mais importante do que negociação de desocupação, o maior medo de todo arrematante é isso que o Veio e que o Edson tá falando aqui nos comentários. Ó. Acabamos de abrir um apartamento que a gente arrematou. O ex-mutuário arrancou todas as portas com os batentes, o vaso sanitário, lavabo, box do banheiro e móveis da cozinha. Aí eu falo para você, em algum momento na sua arrematação, você considerou que o imóvel tivesse isso? Lógico, as portas você considera, mas você não sabe se está boa ou não. Né? Móvel de cozinha, box de banheiro, eu raramente eu considero. Às vezes eu pego um imóvel que tem aquele box de acrílico, você tem que arrancar. Né? Então, quando você vai reposicionar o imóvel, você vai colocar o imóvel, tem que tirar. Né? Você vai economizar na demolição. Então, ele tem que fazer parte do seu custo isso daí. Se você vai, por exemplo, essa casa de Osasco, nós arrematamos 215, a nossa pretensão, se eu tivesse que vender ela do jeito que ela está, fomos lá, fizemos a vistoria. A casa não tem nada demais, pelo contrário, ela está datada. Ela é uma casa que, se deixar daquele jeito, ela vai me deixar por muito tempo com ela para venda. Ela vai me tirar a liquidez. Então eu vou ter que gastar nela. Então eu vou pegar aqui aquele terreno, eu vou trocar a área dela ali, vou trocar os pisos, eu vou refazer a questão dos banheiros, vou dar aquele trato nela, talvez trocar uma janela ou outra ali, que são uma esquadria daquelas antigas de ferro e tal. O que acontece? Quanto eu vou gastar ali? Se eu gastar naquela casa 50 mil, a minha operação de 240 vai para 290. Mas a casa que ia estar à venda por 420 não ia vender, eu vou vender por 500. Então eu dobro, eu consigo, ou seja, eu vou ter um produto novo, diferenciado no mercado, que vai me trazer liquidez. A gente já cansou de falar isso em outras lives. E esse, por incrível que pareça, continua sendo o maior medo de todo arrematante. Não é desocupar, porque tomar posse você vai. Mais cedo, mais tarde, você vai tomar posse. Mas você tem medo da casa vir depredada. Por que esse medo? Esse é o típico a insegurança, né? Aquela certeza que todo mundo tem, que você trabalha para isso.
que não faz diferença, né? Que não pode fazer diferença na sua cabeça de investidor imobiliário. Simples assim. Muito bom. Então vamos continuando aí. Aí o que aconteceu? Vamos lá. O que aconteceu? Fizemos a vistoria, lavrei o termo de acordo. Para quem sabe, já acompanha a gente de outras lives aqui, eu coloco uma cláusula estabelecendo o seguinte: olha, venceu o prazo, não cumpriu a saída, não entregou a chave, não saiu do imóvel. O que acontece? Eu coloco uma cláusula lá onde a pessoa reconheceu a procedência da ação de emissão na posse, para evitar aquele juiz lá que fala: não, eu quero ouvir a outra parte primeiro, né? Ele reconhece a procedência da ação de emissão na posse e já autoriza o juiz a expedir o mandado de emissão na posse para cumprimento coercitivo de forma imediata, né, com ordem de arrombamento e reforço policial. Então isso eu coloco no termo do acordo, tá? E aí ó, é aquela velha história. Em alguma vez eu consegui saber qual foi o resultado dessa cláusula? Em alguma vez eu precisei usar esse termo de acordo, ir lá ajuizar a ação, para saber o que o juiz ia falar sobre esse termo de acordo que foi assinado pelas partes, com firma reconhecida e tudo? Alguma vez já aconteceu isso comigo? Depois de mais de 200 arrematações, negociações e tudo mais? Quem aqui sabe responder? Com certeza não, né? Porque ele assinou um termo reconhecendo, né? Não tem, ele certamente não vai deixar isso resultar em ação de emissão na posse, porque houve um reconhecimento ali voluntário da parte dele de que o prazo não necessitaria de novo prazo. E aí, obviamente, uma ação de emissão na posse custaria até, inclusive, uma situação, geraria uma situação constrangedora, porque uma emissão na posse com cumprimento imediato é simplesmente dizer que no outro dia poderia ter alguém lá bater na porta já para poder desocupar o imóvel, né? Enfim, dar prazo para ele ali, imediato, para ele sair do imóvel. Então, é natural que quando você costura bem, você acaba tendo essas vantagens também de evitar o próprio conflito. Né? É aquele tipo da situação da guerra, né? Estava comentando outro dia com meu irmão, a gente estava comentando, eu não sei onde que eu li isso, foi num dos artigos que eu estava lendo, que a paz mundial ela é mantida pela existência da bomba atômica. Olha que engraçado, né? A bomba atômica mantém a paz mundial. Né? Assim, ou seja, o medo do que pode acontecer se você afrontar uma outra potência é o que mantém as potências paradas. Eu digo, fazendo assim uma analogia, grosso modo, quando você sabe que a consequência é certa e que o perigo é real, em geral, ninguém briga. Né? Então, se você tem um acordo que já está aqui, dizendo que pode executar de imediato, que o juiz, né, que ele assinou, que o juiz pode pedir um mandado para poder, né, um oficial, obviamente que a gente não sabe se o juiz vai aceitar isso ou não, mas está lá escrito. A realidade é que, se ele partir para o descumprimento, o dano é real, de imediato pode acontecer até uma desocupação, um constrangimento ali perante, né, os vizinhos e tal, que é o que todo mundo quer evitar. Isso, na realidade, é o que todo mundo, os ocupantes, para quem acha que a maioria das desocupações ela chega à via de fato com força policial, não chega. Normalmente chega até próximo. Às vezes a pessoa estende até o final, mas quando está faltando um dia, a pessoa pula fora. Ninguém quer sair com um caminhão de polícia, né, com a polícia ali na porta, levando as coisas, um oficial, contratando pessoas para tirar lá, né, porque tem que levar o depositário. Enfim, ninguém quer fazer esse tipo, ninguém quer passar por esse constrangimento em uma desocupação. Então, na prática mesmo, força policial ou alguma coisa do tipo, não acontece. Aliás, vamos dizer que é exceção da exceção, né, Fernando? Exato. E aí, exatamente, tudo isso que você falou, Renan, é o que a gente chama de sentar do lado forte da mesa. É a gente ter a nossa bomba atômica. Entendeu? É simples assim. Né? Então, ou seja, eu tenho o direito do meu lado. Eu falo, deixo claro isso para a pessoa. Isso é sentar do lado forte da mesa. Isso aí é o que te dá poder de ser ouvido perante a ele. Né? Mas, nesse caso específico, formalizamos o termo de acordo. E o prazo que ela tinha para sair foi 25 de junho. Então, arrematei em abril, em maio já estava registrado, começamos as tratativas e aí eu dei um prazo para ela, 25 de junho. E aí, faz muito sentido tudo isso que você explicou para a galera, Renan, porque pensa o seguinte, quem mora no imóvel é a família deles, não é eles. Então é o pai, a mãe, o irmão, né, que mora lá. E aí tudo que eles querem é não constranger
A família. E aí qual é a questão? Olha, não tem problema, então em 30 dias a gente desocupa, eu vou correr atrás de um imóvel para alocar para eles. E aí ela vai atrás de um imóvel para locação. E aí começa, poxa, tá tudo bem? Como é que tá o andamento aí? Você tem uma interlocução, você está conversando com a pessoa. Tá tudo certo? Como é que tá correndo o seu prazo? Não, eu já conversei com o cara, já acertei, dei uma caução, inclusive, para ele, e o cara tá terminando a reforma na casinha lá e para me entregar a casa no dia. Beleza. Então tá tudo indo bem. E aí chega no dia, o cara me enrolou, não entregou a chave, não terminou a reforma da casa que eu aluguei, não devolveu minha calção, eu tô aqui enrolado, não tem para onde levar a galera. E aí você começa, olha, eu tenho um documento. E daí? Né, você começa a fazer o quê? Você está ali conversando com a pessoa, você também se solidariza. Você não vai pau, pedra é pedra. É 30 dias, 25 de junho. Né? E aí chega lá, a pessoa simplesmente fala, não consegui mudar. Não consegui cumprir o acordo. Você consegue me segurar aí mais 10 dias? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o meu cliente, né? Sempre é o cliente. Vou conversar com o meu cliente e vou ver o que eu consigo aqui para você. Mas a gente tinha uma remuneração lá acertada. Eu vou ver, inclusive, se eu mantenho esses 3 mil para você. Mas é 10 dias? É 10 dias. Tá bom. Então, segurei aqui para você, então, hein? Até o dia 5 aqui, eu ainda te pago e você me entrega a chave. Aí o que acontece? Chega lá no dia 5, olha, não deu certo ainda e não sei o que, mais desculpas. Aí, cara, o que você precisa? Até o dia 20 de julho. Caramba! Aí começa a enrolação. Vocês estão entendendo a conversa? Então, e aí você vai, ao mesmo tempo que você tem empatia, que você tá ali querendo ajudar as pessoas, e aí você fala, eu vou esperar até o dia 20, só que eu não vou conseguir te pagar mais remuneração nenhuma. Beleza. Então tá bom. Aí chegou no dia 20, Fernando, pelo amor de Deus, segura para mim mais essa semana. Não conseguimos e não sei o que, olha só. E aí, então o negócio já vai postergando. Aí eu falei o quê? Infelizmente eu não consigo mais segurar. Eu vou ter que distribuir a ação de missão na posse, tá? E aí, mas aí como é que funciona? Vai funcionar o seguinte, o juiz vai dar a liminar, vai mandar o oficial de justiça com a polícia, força policial, depositária judicial, para poder retirar todas as coisas de lá. Infelizmente, vou te falar, vai demorar um tempinho, né? Isso daí demora uns 10, 15 dias aí até acontecer, mas acontece. Putz, infelizmente eu não tenho o que fazer, eu não consegui te arrumar outro lugar para levar eles. Pelo amor de Deus, mas se você tiver que fazer, distribuir o processo, tudo bem, mas eu não tenho o que fazer. Ou seja, a pessoa não tem o que fazer até ter, né? Enfim, passou o tempo, a gente fez o quê? Distribuir a ação. Porque é aquilo que eu falei, sentar no lado forte é você não blefar. Você falou uma coisa, você tem que honrar. Então você não mostra fraqueza. Então, enquanto você estava tendo ali parcimônia, você estava tendo paciência, negociando e falando, não, eu estou sendo bonzinho, estou te ajudando e estou postergando o prazo para você porque eu entendi o seu contexto, é uma coisa. A partir do momento que você falou, olha, não seguro mais, não tenho mais como segurar, aí você tem que fazer. E foi o que nós fizemos. Distribuímos a ação e aí entra os infortúnios da vida do arrematante. A Vara de Osasco está implementando lá o EPROC, o sistema novo do tribunal. Você distribui a ação, e aí às vezes nem o juiz sabe mexer no sistema novo, e até agora ainda não foi analisado a nossa liminar. E finte. Isso acontece, né? Isso acontece. Mas olha como é que é a complexidade e ao mesmo tempo é um passo a passo estruturado, né? Como é que funciona de fato a desocupação. Estou vendo o caso da Ineran, que está com uma situação de bloqueio na matrícula. Isso até me deu me fez lembrar de algo que é importante falar, tá? Até 2023 final, se vocês pegarem a Smart de 2020 a 2023, a gente arremata imóvel desde 2017. E desde 2020 a gente traz conteúdo aqui para vocês práticos na internet falando sobre arrematação. Se vocês pegarem a Smart de 2020 a 2023, o que a gente falava para vocês? Cara, entre em contato com o ocupante assim que você arrematar, já tem um áudio de arrematação, tenta antecipar a desocupação, fazer um fluxo que a gente chama de paralelo. Enquanto você cuida do registro, em paralelo você tenta negociar. Acabou o registro, sem sucesso a negociação, você ingressa
com a emissão na posse. Você não perde o tempo da negociação pós-registro, tá? Só deu até 2023. Só que a realidade mudou. Ao mesmo tempo que nós, como arrematantes, estamos evoluindo muito, hoje o nível de escala que a gente trabalha é gigantesco. A gente está falando de 30, 40 imóveis comprados por ano. É um volume grande, gente. São milhões investidos. Eu, Fernando, né, os martanos. Então, de fato, é um volume já relevante de arrematações anuais. Milhões investidos. Então, a gente evoluiu como arrematante. A gente hoje é um arrematante muito mais completo do que era em 2020. Mas, do outro lado, os ocupantes, os devedores, também evoluíram. Antigamente, não existia, por exemplo, advogados que faziam captações de devedor na internet para poder entrar com ação anulatória. Hoje existe. Tem advocacias especializadas em ficar entrando com anulatória para tentar atrapalhar a arrematação. Atrapalha? Não. Mas podem atrapalhar no sentido de cancelar? Não. A maioria das vezes, imensa maioria, tirando alguma outra juiz que cancela porque não teve alguma intimação, tudo dá em nada. Eles prometem coisa para os ocupantes que não tem como cumprir. Que você vai ficar mais tempo, que você vai anular. Mentira. É para pegar 10, 15 mil ali do ocupante, que ele poderia, inclusive, receber, ele acaba não recebendo de você um acordo, paga para o advogado e toma fé 3 vezes. Né? Perdeu o imóvel, perdeu um bônus que você poderia dar e ainda pagou um advogado que não vai entregar o resultado que ele espera. Mas existe uma coisa que potencialmente essas anulatórias podem gerar. E isso vocês têm que saber, porque isso não existia no passado. Agora existe. Por que a gente hoje... Aí vocês vão perguntar, Renan, então por que vocês mudaram? Porque antigamente os advogados eles não faziam esse pedido quando entravam com anulatório. Agora estão fazendo. Qual o pedido? De bloquear qualquer transferência do imóvel na matrícula. Isso não existia no passado. Então o que entrava? Anulatório, anula o leilão, intimação, aquela coisa toda. Mas o que eles pediam? Para anular o leilão. Agora o que eles estão fazendo? Além de anular o leilão, eles estão pedindo liminarmente para o juiz não deixar que a transferência se concretize. Então, o que você tem que fazer antes? Registrar o imóvel, que aí acabou. Não tem mais bloqueio, você já tem a propriedade do imóvel. Então você não fica no limbo. Que o pior cenário que pode acontecer no leilão é você ficar no limbo. O que é o limbo? É você ter pago a arrematação e não ter a propriedade. Então você fica no limbo. Você está com a arrematação, já saiu o dinheiro do seu bolso e a propriedade não saiu porque tem uma liminar bloqueando a matrícula. Renan, acontece com frequência? Não, também não. Pouquíssimos juízes vão deferir isso. Mas eu já vi algumas dezenas de casos. Perto do mercado de leilão é muito? Não. Nada. Nós estamos falando de 50 mil imóveis. Só a Caixa, por exemplo, vende 4 mil imóveis por mês. Se eu vi 20 casos desses aí, foi muito. Então não é nada. Tá? Mas, se você quer ter o máximo de zelo com a sua arrematação, especialmente no médio e alto padrão, tirando um pop que é outro mundo, tome cuidado com isso, porque isso não existia no passado e existe agora, tá? Então, por isso que a gente tem que ir evoluindo e mudando estratégia, né, Fernando? Exato. Inclusive, aula de quarta-feira, trouxemos o caso do Vinícius tá aqui na live com a gente, com o doutor André. Doutor André que é monitor da Smart, tá? Com uma brilhante saída. Eles arremataram uma cobertura em Belo Horizonte, 400 e poucos mil, um negócio que vende por 750. Então tinha 280 mil de lucro líquido no imóvel. Então baita de uma arrematação. Rematou Itaú em fevereiro. E aí o que acontece? 2, 3 meses para o Itaú passar a escritura. Foi passar a escritura lá para Mar. E aí o que aconteceu? O ocupante foi lá e meteu o bloqueio na matrícula. Bloqueou a matrícula porque eles não conseguiram nem registrar a escritura do Itaú. Olha que legal. Sabe o que aconteceu? Doutor André, brilhantemente, explicou lá para todos os tubarões qual foi a medida que ele tomou, que ele cancelou o bloqueio da matrícula e conseguiu a determinação judicial para emissão na posse. Sim, de uma forma brilhante. Então, gente, tem jeito para tudo. Às vezes dá certo, às vezes não dá, a gente depende do judiciário, mas temos aí um caso nos tubarões onde a matrícula bloqueada e imediatamente, fevereiro, nós estamos em agosto, 6 meses depois, mandado de emissão na posse para tomar posse do imóvel. Exato, e era um caso complexo. Inclusive, era um caso totalmente. Para quem está aí no DZA, entrou na mentoria do Zero Arrematação,
O André é monitor da Smart, inclusive ele dá uma aula jurídica para vocês entenderem exatamente essas estratégias que são usadas. Então, fiquem tranquilos, porque vocês estão dentro da melhor comunidade, que tem todas as saídas para tudo que pode acontecer. Mas a melhor saída é evitar. Então, quanto mais você puder evitar, melhor, né? Então, não precisa também ficar na vida louca tentando se colocar em situação para tentar sair. Né? Então, no final das contas, evite. Mas se acontecer, tem saída. Pode ficar tranquilo, tá? Fernando, falando agora só para fechar sobre negociação com o ocupante, né? Venda. Que a gente falou aqui sobre desocupação, citamos aqui várias situações. Quem pegar essa aula aqui, isso aqui é um manual prático de desocupação. Várias sacadas aqui que são faladas e que vocês podem usar nas aplicações, nas arrematações de vocês. Uma coisa que a gente não falou ainda é sobre venda para ocupante, tá? E aqui eu vou passar um scriptzinho rápido, tá? Toda vez que você for vender para ocupante, tá? Toda vez que você for vender para ocupante, é preciso entender que, primeira coisa, o ocupante, primeira coisa, tá? O ocupante, acho que o primeiro conceito, o ocupante, ele pode ser seu primeiro cliente. Primeira coisa. Então, pare de olhar o ocupante como o cara que vai atrapalhar a sua vida. Não, você é o arrematante, você já pagou o imóvel é seu. Ponto. Tá? Agora, óbvio, né, com a documentação, escritura, registro, mas o imóvel é seu, vai ser seu. Ponto. Pare de olhar o ocupante com esse medo, com esse receio, porque o ocupante ele está no lugar frágil da relação. É só você, na hora de negociar, começar a negociação quando você já tiver com documentação para que você consiga exercer essa força na mesa de negociação. Mas quem está na pior é o ocupante. Ponto. Então você vai ter empatia, vai ter tudo com isso. E o primeiro ponto, ele pode ser seu próprio comprador. Renan, mas como é que ele vai ser meu próprio comprador se ele está devendo e ele não pagou? Cara, o mundo é mais complexo do que parece. Tá? Às vezes você vai achar o seguinte: mas se ele não pagou a casa, como é que ele vai comprar? Cara, tem gente que não pagou há mais tempo e já melhorou de vida. O cara, na verdade, já tem a consolidação antiga. Eu vendi um em abril agora, que foi assim. Consolidação era 2019. O cara continuou morando lá e me comprou o imóvel. Como eu arrematei em 2015, vendi agora em 2015. 3 meses. Mas por que ele comprou? Tem um detalhe. Porque ele era um fazendeiro, ele já não tinha crédito mais, ninguém incomodou ele nesses 5 anos que consolidou a propriedade, ele ficou lá. Quer dizer que ele não tinha dinheiro para comprar? Não, quer dizer que ninguém incomodou ele, ninguém vendeu nada para ele estava morando no imóvel. Na hora que apareceu um arrematante que comprou e vendeu, e surgiu a oportunidade dele recomprar o imóvel, ele recomprou. Ele vendeu lá trator, caminhão, não sei o que tal, e comprou o imóvel. Pronto. Então, a primeira coisa, o ocupante pode ser seu comprador. Esqueça essa história de que, não, se o ocupante perdeu, ele nunca vai ter o dinheiro para comprar. Não, tem situações que ele compra. Segunda coisa, na hora que você começar a negociação, ele sempre, 100% das vezes, vai falar que o imóvel não vale isso. Fica tranquilo, não quer dizer que você avaliou errado. É porque o ocupante está jogando o jogo dele. Se ele tem algum interesse em comprar, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Jogar o preço para baixo. E como ele mora no imóvel, ele vai naturalmente usar essa informação dele de que, olha, eu conheço o imóvel, esse imóvel não vale isso. Sempre é assim. Sempre, 100% das vezes. Não vale isso. Então, se você quiser me vender por esse preço, calma, você está na posição forte, se ele não quiser comprar, ele tem que pular fora. Então não tem essa de ficar negociando com o ocupante. Preço. Você vai botar seu preço. Se tiver próximo que ele acha que vale, você vai negociando, vai puxando. Essa venda, por exemplo, de abril, começou com 500 mil e eu vendi por 650. Então, no final das contas, é normal. São várias negociações com o ocupante. Vendi poucas, não vendi tantas assim para o ocupante, porque não é tão comum, tá, vender para o ocupante, mas sempre começa assim. Estou numa agora que eu comecei a negociação, que a casa vale uns 550, 600. O ocupante falou, 350 tá bem pago. Então, é o natural do ocupante, né? Então, fique tranquilo quanto a isso. Outra coisa, não estendam essa negociação. Gente, o ocupante comprar é exceção, não é regra. Então, quando o ocupante falar, me dá 60 dias para eu ver se eu vou comprar, depois pede mais 30. Gente, ele não vai comprar. Esquece isso.
Se o ocupante tiver interesse em comprar, você já percebe logo nos primeiros dias da negociação. Se o ocupante não tem interesse em comprar, você não tem que ficar prolongando a negociação de compra, é para negociação de ocupação. E eu vejo muita gente, Fernando, que começa uma negociação e fica nessa ilusão de que o ocupante vai comprar e fica estendendo. 30, 60, 90, e daqui a pouco fala, eu acho que o ocupante não vai comprar. Já dá para ver isso em 15 dias. Não precisa de 90 para ver isso, não. O arrematante, ele sofre de uma esperança sensacional. Ele quer escutar aquilo, entendeu? O cara fala aquilo que ele quer escutar. Não pode, gente. Não pode cair. Você tem que ter o pé no chão, frieza o tempo todo. E são várias situações. O Renan falou aqui, ó, 100% das vezes. Ele falou, então quando ele fala 100%, ele coloca todo mundo. Que o ocupante, quando quer comprar, desvaloriza. E o inverso também é real. Quando ele não vai comprar, ele supervaloriza. Essa casa aqui vale 1,5 milhão. Então você tem que me pagar 300 mil para me sair daqui. Entendeu? Eu gastei 1,5 milhão nessa casa aqui. Gastei 5 milhões nessa casa aqui. Então o inverso também é proporcional. Quando ele não vai comprar, ele supervaloriza o imóvel para dizer que você tem uma vantagem absurda e que ele quer ser remunerado por conta disso. Ou seja, tudo que o ocupante falar, não acredite. Ou ele vai estar jogando para cima, ele vai estar jogando para baixo. Se ele for comprar, é para baixo. Se ele tiver que desocupar, ele vai jogar para cima para tentar tirar o máximo de dinheiro de você possível. E aí você acaba fazendo um acordo ruim. Muita gente faz um acordo ruim para evitar processo. Quando o processo é uma arma que você tem, não é uma coisa ruim. A emissão na posse, entrar com a emissão na posse não é uma coisa ruim, gente. É óbvio que quanto melhor a gente evitar o judiciário, melhor. Óbvio. Né? Você vai entrar com ação, você também não sabe, aí pode o juiz pedir conciliação, ter o custo do advogado, das custas, né? Você quer evitar. É melhor até pagar o que você gastaria com o advogado e com as custas, pagar para o ocupante. Muito mais rápido. Mas a emissão na posse é uma arma que você tem, não é um problema, não. O pessoal olha, vou ter que entrar com processo. Gente, isso é uma arma que você tem. Que inclusive você pode ir lá pedir cumulativo taxa de ocupação para pressionar o ocupante. E às vezes até recebe. A gente está recebendo R$ 1.000 de uma taxa de ocupação aí já tem alguns meses, né? Por mês, né? R$ 1.000 por mês. E detalhe, Renan, o problema não é nem esse. Às vezes você vai pegar uma emissão na posse, que você vai pagar o advogado, você vai pagar as custas, então que você vai para gastar demais, R$ 10.000. Aí você fala, não, mas eu vou economizar esses 10 mil, eu não vou pagar esses 10 mil, só que depois que passa 3, 4, 5 meses que a situação se complica, você fala assim, putz, se eu tivesse pago 10, agora eu tenho que pagar 30 para sair desse negócio. Então, gente, às vezes é a questão do timer, do tempo. Em que momento que eu tenho que fazer, em momento que eu tenho que agir. Então, quando você está nesse mercado, e a gente fala muito isso quando eu estou falando de escala, por exemplo, isso é uma ferramenta, ela tem que estar inclusa. Não importa. Quanto é que eu vou gastar de reforma? Quanto é que eu vou gastar de missão na posse? Eu tenho que fazer. Né? Para mim concluir a operação, eu tenho que passar por isso. Ainda que eu diminua meu lucro, depois eu arremato de novo. Né? Então, é uma questão de mentalidade. A gente tem que passar por esse obstáculo. E é isso que diferencia os amadores dos profissionais. Exatamente, é isso aí. Show de bola. Galera, o que vocês gostaram da live de hoje? Vocês acharam que foi útil para vocês? Inclusive quem quiser entrar nesse mercado de leilões de imóveis, que é o mercado hoje que mais faz milionários do país. Nós estamos numa comunidade com mais de quase chegando a 1,5 bilhão de arrematações. Comunidade mais bem sucedida, disparada do mercado de leilões de imóveis. Se você quer entrar para a lista de espera, digita aqui, DZA, entra para a lista de espera e aprenda com os maiores arrematantes do Brasil e entra para a comunidade mais bem sucedida do mercado e que está transformando a vida de milhares de pessoas, tá? Milhares de pessoas. Então, digita aqui DZA, entra para a lista de espera e bora para cima. Quem quiser acompanhar o Fernando nas redes sociais, traz lá casos práticos, muitas situações que a gente vive aí no mercado de leilões de imóveis, arrematações que vão acontecendo e a gente vai trazendo casos práticos aqui para vocês, porque a gente pode fazer isso que a gente faz. Então você não vai ver live teórica aqui domingo, a gente sempre vai trazendo os casos. O que eu estou vivendo? Estou vivendo aqui agora uma negociação. Estou aqui vivendo agora uma reforma, estou vivendo aqui agora uma arrematação, estou vivendo... E a gente vai trazendo isso aqui para que vocês vejam na prática como a coisa funciona, porque na prática a teoria é outra, né? Então é por isso que a gente sempre faz esse tipo de conteúdo aqui para vocês, tá bom? Inclusive, eu vou só pedir um parênteses aqui, vou pedir uma autorização pública aqui agora. Rafael tá aqui, o Marcelo tá aqui, a Esther tá aqui.
a arrematação deles, que foi uma emissão na posse em Curitiba. Uma senhora de uma história que a gente tem que trazer para uma aula, para uma live aqui. Primeiro a gente passa lá nos Tubarões, depois a gente faz aqui. No meio da aula, quarta-feira dos Tubarões, eles tinham invadido a casa e o cara reinvadiu a casa. Foi bem interessante. É um caso bem legal sobre desocupação. A gente podia ter falado dela aqui hoje, mas não vai dar tempo. Vamos deixar para uma próxima. Estou aqui orientando um aluno nosso aqui como fazer uma proposta condicionada aqui junto ao banco, né? Nós temos aqui a Leiloaria Smart, ele vai fazer uma proposta para o banco ainda, estou aqui ensinando ele como fazer. Gente, ó, já vou dar um recado aqui, ele está aqui na live, não vou falar quem que é não, mas não fale por quanto vocês vão vender. Né, uai? Você vai virar para o banco e vai falar o seguinte, ô, me vende aqui por 600 mil, e eu vou vender esse imóvel por 1.200.000. Aí o banco vai virar e falar, então vale 1.200.000? Como é que a gente vende por 600? Então, gente, só deixando uma dica aqui para vocês, não façam isso. Só foquem no seu preço de compra e nas situações que você identificou que são situações que depreciam o imóvel, né? Mas não foquem no preço de venda, gente. Não que o banco não saiba que você vai ganhar dinheiro, mas você não precisa chegar e falar, né? Que você vai ganhar, você vai comprar por 600 e vender por 1.200.000, né? E detalhe, aprendam com o ocupante. O ocupante está falando que ele quer comprar, ele fala que vale menos. O ocupante já ensinou a gente, velho. Exatamente, né, então. Enfim, show de bola, galera. Ó, tamo junto aí, valeu demais. Sigam lá, ó, Fernando.Merli. Sigam Fernando.Merli, conteúdo de qualidade. E quem quer aprender na prática como arrematar imóvel de leilão, que ainda não está no mercado, digita aqui, ó, DZA, entra aqui para a lista de espera e bora juntos construir um mercado próspero, porque é o mercado hoje que mais faz milionários do país, 1,5 bilhão de arrematações esse mês. Turma 34, amanhã começa o desafio, primeira aula de mentoria, vocês estão juntos, vamos juntos fazer a melhor turma da história, tá? Turma 34, colocar muita grana no bolso. Amanhã começa o desafio de 21 dias, e 21 dias, quem entrou na turma 34 já vai estar fazendo a arrematação. 21 dias, quem entrou na turma 34 já vai fazer a arrematação, é só aplicar o que a gente vai ensinar. Você vai fazer a sua primeira arrematação e nós vamos pegar na sua mão. Vamos analisar junto, vamos fazer a paz jurídica junto, vamos cuidar, ajudar você no pós-arrematação, absolutamente um apoio, uma mentoria realmente de ponta a ponta para você arrematar o seu primeiro imóvel e viver isso aqui que nós estamos falando, a desocupação, essas coisas, das emoções que os leilões podem trazer para a gente, né? Tamo junto, Fernandão. Boa semana para você, meu querido. Valeu. Até mais, gente. Um abraço. Tchau.